Quantos estão felizes aqui? Glória a Deus, Deus é bom demais. Deus é bom demais. Mas por mais que você tenha respondido que você está feliz, eu poderia refazer essa pergunta para você. Quantos estão aqui totalmente satisfeitos? Não respondam. Porque eu não quero que você peque. Que nem muitas vezes nós estamos satisfeitos com tudo que nós temos. Não é verdade? Se você for pegar o seu celular, né? Você pega o seu celular, adquiriu o seu celular recentemente. Se você for para a loja amanhã, você vai ver que há um novo lançamento de um novo celular com nova tecnologia. E você pensa, o que eu estou fazendo com esse celular obsoleto no bolso? Eu quero um celular novo. E você começa a adquirir coisas tentando se satisfazer. Quem sabe você que é ligado à tecnologia, daí você compra o computador, passa 3 meses, o seu computador já está fora de linha. Que o mundo trabalha nisso, né, gente? Trabalha nessa insatisfação. E nós queremos ser satisfeitos buscando coisas para nos satisfazer. Buscando coisas que venham realmente trazer satisfação ao nosso coração. Eu coloquei algumas coisas aqui que você e eu, por acaso, venhamos nos relacionar, nos identificar com isso. O que você pode chamar por satisfação ou felicidade? Quem sabe a satisfação, ou se você quiser usar esse termo, felicidade, está onde? Em ter mais dinheiro. Tenho certeza que você nunca disse isso. Ah, se eu fosse rico. Faça uma imaginação, a força para imaginar isso então. Se você um dia já falou, ah, se eu fosse rico tudo seria diferente. Ah, se eu tivesse aquela casa, se eu tivesse aquele carro, ou se eu tivesse aquela conta bancária, seria satisfeito. Ou quem sabe você encontra satisfação em ser mais belo ou bela, né? E vem a ditadura da beleza, da moda, né? E principalmente as mulheres são seduzidas por isso. Quem sabe você tem que ter um corpo X ou Y, e se você chegar naquele corpo, você realmente será satisfeita. Ou se você tiver aquela roupa, aquele sapato, aquele penteado, realmente isso vai trazer satisfação. E existem muitas pessoas que vão de roupa para roupa, penteado para penteado, sapato para sapato, tentando encontrar satisfação. Ou quem sabe você pensa, a satisfação, a felicidade está em ser autoconfiante, em ter saúde emocional, em encontrar esse equilíbrio que todo ser humano, se um dia encontrar isso, quem sabe você busca entre livros de ajuda para livros de ajuda, e você tem uma biblioteca, quando você vai ver a sua biblioteca de livros, você leu quase todos os livros de autoajuda que tem no mercado. Ou quem sabe você entende a satisfação, a felicidade em ter liberdade sexual, sexo sem compromisso, ter vários parceiros, até realmente encontrar alguém que realmente te satisfaça. E hoje nós vemos uma juventude, infelizmente, seduzida por isso. Hoje o mundo prega para o jovem que ele tem que experimentar vários parceiros antes de se casar, porque se não for bom. Infelizmente o mundo está treinando os nossos jovens, nossos adolescentes, a serem pais e mães separados no futuro. Hoje o ficar, por exemplo, se você não sabe o que é ficar é realmente ficar com uma pessoa sem relacionamento e compromisso nenhum. Quem sabe por 1 ou 2 horas, quem sabe por 1 ou 2 dias, quem sabe por algumas semanas, mas depois se desliga, sem relacionamento, sem compromisso nenhum. Isso vai se passando de parceiro para parceiro, buscando satisfação. Não é à toa que tem um cantor muito famoso aí, brasileiro, que já casou mais de 7 vezes. E ele, uma vez ele compôs e colocou numa das letras dele, a metade da laranja. Unha e carne, não sei o resto. Alguém deve... Olha lá, o pessoal sabe a letra, eu não sei. Ou então a satisfação, a felicidade está em desenvolver a sua espiritualidade. E as pessoas acreditam que se elas um dia encontrarem a paz interior, o Deus interior, e entrarem em harmonia com o cosmos, realmente elas estarão totalmente satisfeitas e zen, em paz interior. Existem muitas pessoas assim. Não importa se você é cristão ou não cristão, tem certeza que muitas vezes você passa por insatisfeito. Você se vê insatisfeito com as coisas que estão acontecendo, com as coisas que você adquire, com as coisas que você conquista, não trazem satisfação. E eu trouxe aqui 2 amigos meus, eu liguei para eles para ver se eles poderiam liberar a foto. Um dos meus amigos é um bilionário, ele é o Nicolas, 46 anos, um bilionário com uma fortuna avaliada em torno de 3,65, olha só, bilhões de reais. Depois de conquistar seus bilhões, as coisas materiais já não o satisfaziam mais. E tornaram-se uma espécie de fardo. Olha só,
As coisas materiais que ele tinha, ele não tem nem mais casa, ele vive de hotel para hotel, porque para que ter casa? Para que ter mais uma mansão? Isso não satisfaz mais o coração dele. E um outro amigo meu, pessoal e íntimo, é o próximo bilionário, o Cole. Cresceu pobre e achava que a vida seria maravilhosa se tivesse dinheiro. Não levante a mão se você já pensou nisso. Ele era pobre e falou assim, um dia eu conquistar todo esse dinheiro, realmente eu serei feliz. E aconteceu, porém quando ficou rico, ele descobriu que estava continuava infeliz e decidiu doar toda a sua fortuna. Mas pastor, eu já entendi isso, eu já sei disso, está chovendo no molhado. Eu aprendi essa semana, e quando você vai chover no molhado, para fazer diferença, você tem que fazer uma tempestade no molhado então. Mas está chovendo no molhado, eu já entendi que essas pessoas não vão ser felizes no dinheiro. Mas por que nós sabemos tanto e fazemos um discurso tão bonito, mas vivemos tão pouco isso? E precisamos de exemplos como esses dois bilionários, para entender que mesmo quando alcançamos algum nível, quem sabe até financeiro, isso ainda vai continuar trazendo insatisfação. Porque existe uma cultura que rege os nossos tempos. E eu chamo essa de cultura da insatisfação. Essa cultura da insatisfação é o seguinte: adquirimos, mas continuamos satisfeitos. Nos frustramos. Isso traz infelicidade. E o mundo já entendeu isso. Por que você e eu trocamos de roupa, às vezes sem necessidade, e vemos o nosso armário cheio de roupas, e daí nós começamos a doar as roupas, porque elas estão inteiras, intactas? Por quê? Porque a cultura da moda fala que você está fora de moda. Isso gera uma insatisfação. Você vai lá e adquire aquela nova roupa, por exemplo. Ou quem sabe você que troca de carro, sem necessidade nenhuma, Tem esposas que ficam descabeladas. Meu marido está trocando de carro de novo. Eu não estou entendendo isso. Está trocando de carro, e troca de carro, porque ele busca se satisfazer naquilo. E o mundo já entendeu isso. Ele gera uma mídia para que você e eu estejamos sempre insatisfeitos. Eu gosto muito de tecnologia. Eu acredito que quase todos os homens gostam disso. Enquanto as mulheres vão para a loja de sapatos e roupa, a gente vai ver tecnologia. Eu gostava muito de ir numa loja especial que chama Apple, uma loja de tecnologia, de computadores, telefones. Eu ficava, nossa, que coisa mais linda, que celular, esse computador. Até que eu tive a oportunidade de comprar um computador, levei para casa, aprendi a mexer naquilo lá tudo. É legal. Passou 2, 3 meses, eu visitei a loja e vi que ele já estava obsoleto. E eu fiquei frustrado, puxa, por que eu não esperei mais um pouquinho e pegava mais novo? Mas, eis que uma luz brilhou em meu coração. E eu percebi que, na verdade, eles estavam gerando uma cultura de consumismo, de insatisfação que estava me seduzindo. E que eu nunca conseguiria acompanhar o passo daquela empresa, nunca. Porque eles mudam um negocinho ali, um negocinho aqui, para mostrar, isso aqui é melhor, você precisa disso, você precisa disso. E tudo que rege o mundo hoje tem gerado essa insatisfação no nosso coração, não é verdade? Você se identifica comigo, amém ou não? Não estou sozinho nisso não, Às vezes eu fico abrindo meu coração aqui, às vezes não estou sozinho. Você é que nem eu. Glória a Deus. Nós somos normais, nós somos limitados, nós somos pecadores. Nós todos estamos em necessidade de sermos satisfeitos para aquele que é maior que nós. Que é maior que nós. E nós podemos ver isso, sabe aonde? Na palavra do Senhor. Não há outro lugar para recorrermos a isso. Então eu quero que você abra no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, os primeiros 18 versículos. Vai falar sobre uma história linda, maravilhosa, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu chamo de encontro porque realmente Jesus foi totalmente intencional em buscar se relacionar com essa mulher. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1, 18 diz: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário, fala comigo, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, por volta do meio-dia e 3 horas da tarde. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber,
pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a tal água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais, diga nunca mais, terá sede. Pelo contrário, ele continua: a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Até aí. Você conhece o restante da história? Ela deixa o cântaro, vai à cidade, chama os homens, e aqueles homens começam a se relacionar com Jesus Cristo também. Mas o fato é que as características, as intenções de Jesus junto com aquela mulher são muito fortes. Primeiro, o versículo que nós lemos, versículo 4, diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Eu vou projetar um mapa aqui de como poderia ser essa viagem. Havia 2 possíveis rotas para Galileia. Jesus Cristo está em viagem da Judeia para a Galileia. Geralmente, os judeus faziam uma rota maior, essa que passava por Pérea até chegar na Galileia. Mas Jesus não. Diz o texto que era-lhe necessário passar por Samaria. Sabe por que Jesus tinha que passar por Samaria? Porque Jesus tinha um encontro marcado com essa mulher. Essa mulher não tinha nada na agenda. Ela não tinha marcado encontro com Jesus nenhum. Não tinha marcado encontro com nenhum homem judeu. Mas Jesus tinha marcado um encontro com ela. Querido, muitas vezes nós não estamos apercebidos, mas Deus está trabalhando na nossa vida de diversas formas, tentando nos buscar, tentando cruzar o nosso caminho. E Jesus Cristo fez exatamente isso, passou por Samaria, e numa cidade chamada Sicar, em Samaria, ele se encontrou com essa mulher. E essa mulher diz: sendo tu judeu, como sendo tu judeu, próximo slide, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela entendeu que Jesus era diferente, Jesus não era daquela região, que Jesus era um judeu, e os judeus não se davam com os samaritanos. Por quê? Porque séculos antes desse encontro, os judeus tinham sido exilados para a Babilônia, você sabe a história. Mas alguns judeus remanescentes permaneceram na região, e eles se miscigenaram com outra tribo, a tribo dos cananeus. E muito mais do que uma mistura racial, houve uma mistura também religiosa, o que nós chamamos de sincretismo religioso. Ou seja, eles trouxeram parte da tradição religiosa judaica, junto com parte da tradição religiosa dos cananeus, cananeia, e fundiram essas 2 raças e práticas religiosas. Para os judeus, os samaritanos eram uma raça inferior e também hereges. Não eram dignos de confiança nem de palavra. Não eram dignos nem deles passarem pela terra deles para chegarem a Galileia. Tanto é que eles andavam um caminho maior para que não se encontrasse com os samaritanos. Pensa bem, eles estavam dispostos a andar muito mais quilômetros para não cruzar com esse povo. Mas Jesus não. Jesus cruzou com a mulher samaritana, assim como ele um dia cruzou o meu e o seu caminho. E se você que não é cristão está aqui, está me ouvindo, está aqui, foi convidado, está aqui presente, quem sabe hoje Jesus Cristo não escolheu para cruzar o seu caminho. Você não tinha marcado isso na sua agenda, mas Jesus Cristo tem agenda própria, querido. Eu posso te afirmar, a agenda do Senhor é prioridade, é prioritária. Ele sabe a minha e a sua necessidade. Jesus Cristo foi tão intencional que eu quero destacar 3 características aqui. Jesus é totalmente intencional. Primeiro, porque ele passa por Samaria, ele realmente vê uma necessidade de passar por aquela região. Nós já discutimos isso. Mas a segunda característica é ele senta junto ao poço. Você consegue imaginar essa cena? O poço,
Ele manda os seus discípulos comprarem comida e ele se assenta junto ao poço, esperando por aquela mulher samaritana. O costume da época é que as mulheres, logo na alvorada do dia, se achegassem ao poço para retirar água, porque elas tinham que cozinhar, limpar a casa, fazer todos os afazeres da casa. Mas essa mulher não, ela aparece ali por volta do meio-dia, entre meio-dia e 3 horas da tarde, sol a pino, onde ninguém mais iria pegar água. Mas ela aparece ali. Por quê? Porque ela era uma prostituta. Ela era uma mulher dentro da sua própria sociedade deixada de lado. Dentro da sua própria sociedade ela já não era vista com bons olhos. Ela era samaritana e dentro da tribo dos samaritanos ela já era recusada, ela já era deixada de lado. Mas Jesus se senta junto ao poço. Você está entendendo o que Jesus fez? Ele não sentou longe do poço e começou a observar. Ele sentou à beira do poço. Ele falou assim, ele deve ter pensado, hoje ela não tem como escapar de se interagir comigo. Não tem. Eu imagino aquela cena, aquela mulher chegando e de longe vendo um homem. E ela identificou que aquele homem não é samaritano, ele tem cara de judeu, o que esse homem está fazendo? E ela deve ter pensado, será que eu volto mais tarde? Mas já é tarde, eu preciso dessa água, eu preciso de água. Eu imagino que ela, relutante, ela caminhou ao poço. Imagina comigo essa cena. Ela pegou o balde e Jesus sentado ao lado do poço. Imagina Jesus com um breve sorriso nos lábios. Mas ela nem olhou para Jesus. Com a cara fechada, colocou seu balde no poço e desceu. Pegou água, ainda com cara fechada, porque ela não poderia conversar com ele. Subiu aquele balde de água. E quando ela coloca aquele balde de água em cima do poço, Jesus vem e interage mais uma vez com ela. E pede, dá-me de beber. Pede por água. Preste atenção, Jesus não pede permissão para colocar um balde de água e retirar água para ele. Jesus pede água do próprio balde daquela mulher. Jesus se interage totalmente com aquela mulher. Querido, nós não precisamos mudar muita coisa não, para Deus interagir com a gente. Porque por melhor que sejamos, nós nunca iríamos alcançar o patamar de santidade que poderíamos estar na presença de Deus. É por isso que o cristianismo tem algo totalmente diferente para nos oferecer. É por isso que quando olhamos para Jesus, olhamos um Deus que veio nos resgatar. Ele desceu os degraus para nos alcançar. Enquanto todas as outras religiões dizem que eu e você precisamos subir os degraus para nos relacionar com algum Deus. Eu digo Deus com D minúsculo. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, Soberano, envia Jesus Cristo para passar pela nossa Samaria, para se assentar no poço onde nós teríamos um encontro com Ele, para interagir conosco, mesmo pecadores, falhos, limitados. Ele tinha um encontro marcado comigo e com você. Mas sabe qual que é a nossa resposta? Nossa resposta é a seguinte, versículo 11. Ela respondeu, o Senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Dizem os historiadores que o poço tinha 30 metros de profundidade e mais ou menos 1 metro de diâmetro. E ela olha para Jesus prometendo uma água para ela, e ela fala, mas como que você vai me dar essa água que vai me satisfazer, diz você, essa água viva? Se você não tem balde, você não tem corda. E nós sempre achamos isso, nós achamos que nós estamos buscando na fonte certa. Nós achamos que nós estamos nos saciando, nós achamos que estamos no caminho certo, nós achamos que estamos na direção certa, que estamos bebendo da fonte que vai nos satisfazer, e começamos a questionar, o senhor não tem balde, o senhor não tem corda, como é que você vai tirar água desse poço? Mas Jesus Cristo começa a explicar para ela, é muito mais do que água natural, muito mais, e ele continua no versículo 13, ele diz assim, quem beber desta água, tornará a ter sede. Quem beber dessa água, vai tornar a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, diga comigo, nunca mais terá sede. Que maravilhoso! Jesus Cristo está falando, você tem buscado numa fonte perene, numa fonte que seca, numa fonte que não te satisfaz. Assim como ela é vital para você, eu tenho oferecido algo muito mais precioso para você. Algo que não seca, algo que vai te satisfazer por completo. Algo que realmente vai trazer satisfação na sua vida. Nunca mais você terá sede. Nunca mais. Querida, assim como aquela mulher samaritana, eu e você buscamos beber em fontes que não nos satisfazem. É claro que você sabe que existe
um rombo no coração do ser humano que só será preenchido por Jesus Cristo. Até aí tudo bem, você sabe, amém? Mas nós insistimos a achar satisfação em outras coisas. Insistimos a achar satisfação em coisas que não vão nos satisfazer. Quem sabe você passa por vários parceiros sexuais. Quem sabe você passa de trabalho para trabalho, emprego para emprego. Quem sabe você tem buscado satisfação até mesmo na religiosidade fria, achando que a religiosidade sem vida, sem Cristo, vai satisfazer a sua vida. E você continua insatisfeito, porque você tem bebido dessa fonte. E dia após dia, assim como aquela mulher tinha que voltar dia após dia para recolher água, dia após dia, todos os dias da sua vida, e nunca se saciava. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para algo maior, mas buscamos satisfação em algo menor. Nós somos criados para Deus, querido, e somente para Ele. Sabe de uma coisa? As insatisfações da vida deveriam apontar algo para mim e para você. Não importa se você é cristão ou não cristão. As insatisfações da vida deveriam mostrar que nada neste mundo me satisfaz. E que existe alguma coisa além disso, que você que não é cristão não entende, mas você que confessa Jesus Cristo já compreendeu. O que existe além disso é Jesus Cristo. E quando nós passamos por um problema, por exemplo, uma enfermidade, e nós vemos que ainda estamos acometidos pelas enfermidades aqui na terra, quando você passa por uma crise financeira, por uma crise familiar, crise conjugal, tudo isso tem que apontar para você cristão, que você é um peregrino na terra, e que você será satisfeito somente em Deus, somente na presença dEle, e você vai poder beber dessa fonte. É por isso que Paulo, aos Romanos, capítulo 1, versículo 25, escreveu o seguinte: pois eles, os seres humanos, homens e mulheres, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Querido, nós fazemos das coisas o nosso Deus, e de Deus mais uma coisa. Lembra quando Moisés subiu ao monte, Deus o chamou, e o povo permaneceu embaixo no monte, esperando Moisés, e Moisés se demorou alguns dias, e eles começaram a duvidar de que Moisés desceria, e eles falaram para os líderes ali, para Arão, falou: vocês têm que tomar uma providência. E qual a providência que eles tomaram? Recolheram as joias, o ouro de todo o povo. Vamos derreter e fazer um bezerro de ouro, e começaram a adorar um bezerro de ouro, e de repente as coisas viraram Deus. E Deus, que tinha libertado eles, que acompanhava eles, que fazia milagres na vida deles, se tornou apenas mais uma coisa. E quando nós lemos essa passagem, nós falamos: povo pecaminoso, como é que Deus teve misericórdia dele? E nós julgamos como se nós não fôssemos esse povo, como se nós não nos identificássemos com ele. Mas se você for sincero de coração, realista, nós faríamos a mesma coisa. Nada mudaria. Nós estaríamos lá, dando os nossos anéis, nossos brincos, nossos colares e pulseiras, para fazer um bezerro de ouro. Porque nós tornamos a criatura, adoramos e servimos a criatura em lugar do Criador. Quando Jesus oferece aquela água viva para aquela mulher, é como se ele estivesse falando o seguinte: veja só, eu tenho algo para te oferecer que é tão necessário espiritualmente quanto a água é fisicamente. Assim como você, mulher, vem todos os dias pegar água aqui, e você sabe o quanto é importante para você, é vital para a vida, o que eu tenho para te oferecer é vital espiritualmente falando. Nós estamos enfrentando uma seca tremenda no estado de São Paulo, você está vendo pelas reportagens. Mas nós nos esquecemos o quanto é bom abrir uma torneira e tomar água. Quanto é bom abrir um chuveiro e tomar um banho. Quanto é bom, colocar água na comida e cozinhar. Nós esquecemos disso. Nós esquecemos o quanto a água é vital para nós. Só quando ela falta. E ele estava falando assim para aquela mulher: olha, assim como a água é vital para você, para a sua sobrevivência,
o que eu tenho para te oferecer é vital, espiritualmente falando. É vital para você. Sem ela você nunca vai ter água viva para a vida eterna. Nunca. Obrigado, querido. Falar em água, vamos tomar um gole de água. Pois é vital. Deus te abençoe, Lucas. Versículo 13, continua. Afirmou-lhe Jesus, nós já lemos, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele diz, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que ele está falando? Olha o seguinte, essa água que eu vou te dar vai ser uma fonte. E quem tem fonte, querido, não tem mais sede. Quem tem fonte não precisa procurar água em mais lugar nenhum. Se você tem uma propriedade rural e você tem uma fonte de água na sua propriedade, primeiro que a sua propriedade vai ser muito mais valorosa. E segundo, você nunca mais vai ter necessidade, porque você é portador de uma propriedade que tem uma fonte natural de água. Se você e eu confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador e bebemos somente dessa fonte que é chamada Jesus Cristo, essa fonte vai jorrar de nós para as outras pessoas. É de nós para as outras pessoas. Porque Jesus oferece plena satisfação para a nossa alma. Plena satisfação para a nossa alma. Próximo slide. Satisfação essa que não depende das circunstâncias externas. Nada. Quem tem uma fonte de água natural na sua propriedade, não se importa com o que está acontecendo lá fora. Não se importa com o que está acontecendo, porque ele tem a fonte. Ele tem a fonte. Querida, as pessoas só vão se impactar com a igreja, comigo e com você, quando eles verem que nós estamos totalmente saciados. Mas aquele cristão está passando uma enfermidade, ele está firme. Por quê? Porque ele bebe da fonte. Aquela pessoa cristã está passando uma crise financeira, mas ele está firme. Por quê? Porque ele bebe da fonte. Ele bebe da fonte, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. Você está firme sobre aquela rocha que jorra uma fonte sobre a sua vida, querido. Nós estamos totalmente satisfeitos. E por mais que nós venhamos lidar com as situações da vida que nos trazem insatisfações, você vai lembrar, não, mas eu não posso me satisfazer nisso, porque a minha satisfação completa está em Jesus Cristo. Eu não posso buscar satisfação aqui, eu tenho que voltar para a fonte que é Jesus Cristo. Eu tenho que parar de beber dessa fonte, que amanhã eu vou ter que voltar, e depois de novo. E o pecado faz isso conosco. O pecado nos faz escravos de fontes que não nos satisfazem. E quando nós vamos ver, dia após dia, assim como aquela mulher, estamos buscando naquela fonte, e tendo sede de novo. E nós não sabemos por que nós não largamos aquele pecado. Por quê? Porque dia após dia nós estamos bebendo dessa fonte. Estamos esquecendo que nós temos que voltar para Jesus Cristo, a fonte de águas vivas, que verdadeiramente nos satisfazem. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 7, Jesus menciona algo que tem muita ligação com isso. Versículo 37 e 38. Diz assim, no último dia, o grande dia da festa, a festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou, ouça bem, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim vai fluir rios de águas vivas do seu interior, querido. Nós estamos sedentos, buscando nos satisfazer em tantas coisas. Isso só mostra uma coisa para mim e para você, nós somos sedentos por satisfação. Vamos a Jesus. Olha o convite maravilhoso que ele fala. Venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Quando ele fala para aquela mulher, quando você beber dessa água, você vai ter sede de novo. Ele está falando o seguinte, não há nada neste mundo que possa satisfazer a sede que está dentro de você. Não há nada neste mundo que vai trazer satisfação. Na verdade, o mundo está certo. Há uma cultura de insatisfação. Isso deveria apontar para algo maior. Se nada neste mundo nos satisfaz, nós somos criados para alguma coisa maior, querido. Para algo maior. Isso tinha que ser o seu ponto de evangelismo, quando você prega o evangelho para alguma pessoa. Você está insatisfeito? É porque nada deste mundo vai satisfazer. Nada. Nada neste mundo vai trazer satisfação. Até que aquela mulher entendeu. E ela diz, Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não tenha mais sede. E detalhe,
eu não tenha que voltar aqui amanhã. Querido, quando um homem ou uma mulher bebe da fonte de Jesus Cristo, ele não tem mais que voltar nas antigas fontes. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Há uma fonte que me satisfaz. Ela fala, dá-me de beber, porque eu não tenho que voltar amanhã. Ela entendeu tanto, que diz o texto que ela deixou o cântaro. O cântaro era o instrumento dela de levar água para casa, mas ela não estava nem mais pensando nisso. Ela estava vendo que ela tinha uma fonte. Ela deixa o cântaro e vai para a cidade pregar o evangelho. E ela fala lá, olha, eu achei o Cristo. E alguns homens vêm daquela cidade e se relacionam com Jesus também. E esses homens dizem para ela, olha, até agora nós estávamos crendo no que nós tínhamos ouvido, mas agora nós vemos com os nossos próprios olhos. Eles também beberam dessa água. E toda aquela cidade começou a ser transformada, porque Jesus teve um encontro com uma mulher samaritana, com uma prostituta, que ninguém olhava para ela. E Jesus toca na ferida. Como é que faz, Jesus, para mim beber dessa água? Vai e chama seu marido. E ela confessa o seu pecado, olha, eu não tenho marido. E Jesus fala, bem disseste a verdade. Você teve 5 maridos, e este último não é seu. Você tem buscado nessa fonte errada. Ele estava salientando que ela estava bebendo de fontes que não a satisfaziam. Relacionamentos com homens, que ela buscava satisfação, mas isso ela não encontrava. Até que ela encontrou Jesus Cristo, que realmente matou a sua sede. Querido, quem sabe eu e você, eu me coloco nessa mesma situação. Estamos buscando nos satisfazer em outras coisas que esse mundo oferece. Mas a gente não consegue matar a nossa sede. Não conseguimos matar a nossa sede. Mas aquela mulher teve encontro com Jesus e a vida dela foi transformada, mudada. Sabe por que a vida dela foi transformada e mudada? Porque Jesus passou por Samaria, porque Jesus sentou-se ao poço, mas também porque Jesus disse, tenho sede. E não foi a única vez que Jesus disse, tenho sede. No Evangelho de João, alguns capítulos mais para frente, quando Jesus estava na cruz, em certo momento ele diz, tenho sede. Aqueles soldados não entenderam nada, pensaram que Jesus estava falando de água, e ofereceram um pouco de vinagre para Jesus. Jesus não estava falando de água natural, não uma sede natural. Jesus estava falando de um outro tipo de sede. Jesus desfrutou de uma harmonia com a Trindade desde a eternidade. Mas naquele momento na cruz, quando Ele tomou o meu e o seu pecado, Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? E por um curto espaço de tempo, querido, Ele disse, eu tenho sede. Eu tenho sede desse relacionamento perfeito que eu tinha com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Eu tenho sede. E queridos, só Jesus Cristo que um dia teve sede naquela cruz, pode oferecer a você essa água viva. É porque Ele teve sede na cruz, é que Ele pôde oferecer água viva para aquela mulher samaritana. É porque Ele teve sede na cruz, é que Ele pode oferecer água viva para mim e para você. É só Ele que nos satisfaz, mais ninguém. Você entende isso? Mais ninguém. Então pare de procurar de beber em outras fontes. Pare de procurar beber em fontes que não trazem satisfação. Chega, diga um chega. Larga o seu cântaro de lado. E fala, Jesus, mata a minha sede. Eu não sei você, mas eu tenho sede. Eu tenho sede de algo que realmente me satisfaça, querido. Quando olhamos para o mundo, há tantas alternativas, muitas fontes, mas nenhuma nos satisfaz, não é verdade? Nenhuma nos satisfaz. Nós buscamos a beber delas dia após dia, passamos bebendo, passamos a vida inteira, até entendemos que só em Jesus Cristo teremos a nossa sede completamente matada. Eu queria convidar você a colocar-se em pé nessa noite.
Eu vou colocar a última frase desse sermão aqui. As palavras de Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba.